1 João 4, versos 7 e 8. Podemos ler? Digam amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós estamos, pela graça de Deus, seguindo nesta reflexão sobre a estatura de um homem perfeito. E com certeza, eu e você estamos sendo testados, não é? Com certeza, eu e você estamos sendo testados acerca destas virtudes. Porque quando nós confessamos que somos ou que temos alguma coisa, nós seremos testados para, de fato, com as nossas atitudes, mostrarmos, além das nossas palavras, além da nossa confissão, as nossas atitudes revelam o Espírito que está em nós. O profeta está dizendo, nós estamos no 5º degrau da estatura do homem perfeito, que é a paciência. O profeta está dizendo, e eu queria explorar um pouco mais isto, no parágrafo 196, ele disse que nós devemos ter paciência um para com o outro. Paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com nossos irmãos e pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo e isso foi o que causou com que não entrassem. Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro. É algo muito difícil, disse o profeta, mas tenho procurado ter paciência. Agora já são 33 anos ter paciência. As mulheres ainda cortam o cabelo, mas tem que ter paciência. Ter paciência e esperar. Se a gente não a tem, então não trate de edificar sobre isto. Então eu queria explorar um pouco mais sobre este tema. Nós devemos ter paciência um para com o outro. Mensagem Estatura de um Homem Perfeito, parágrafo 196. O irmão Brana está falando assim. E nós temos lido: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus
é amor, Deus é caridade. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta vai nos ensinar acerca da maneira verdadeira, na linguagem do profeta, a verdadeira maneira cristã. A verdadeira maneira cristã. Parágrafo 130. Pondo-nos ao lado de Jesus. Na estatura de um homem perfeito, ele fala sobre ter paciência um para com o outro. E aí, irmãos, nós devemos ter paciência, inclusive conosco mesmo. Você deve ter paciência com você mesmo. E eu devo ter paciência comigo mesmo. Paciência com o outro é sinal que o Espírito Santo está em nós. Porquanto, que tal se Deus não tivesse paciência conosco? Que tal que ao primeiro deslize, ao primeiro erro que cometemos, logo fôssemos fulminados, mas a longanimidade de Deus tem nos mantido de pé, tem nos sustentado. E esta paciência de Deus, porque tudo é dele, é ele que tem promovido estas virtudes em nós, esta paciência de Deus nós vamos manifestar uns para com os outros. Ter paciência, nós vimos que é autocontrole emocional, que é tolerância, e que é saber esperar. Saber esperar a flor crescer, saber esperar a árvore dar fruto, dar o fruto, conforme nós lemos em Tiago, capítulo 5. E o profeta vai mostrando nessa mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, falando de verdadeira maneira cristã. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins. Tudo isso está dentro de paciência um com o outro. Não contar as suas coisas ruins. Apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco.
A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Amém? Esta é a atitude cristã. Apanhá-lo e tirá-lo do buraco. É abrir o círculo e colocar ele dentro. Vem? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muito de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isto, afundar mais no buraco. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, esta é a verdadeira maneira cristã. É esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. E ele vai dizendo, bem, porém Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. Isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Vou repetir. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus. Vem? Agir como homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge devorar o que ele puder. Então, nós, cristãos, e aqui não é só a questão de ministros, nós cristãos projetamos uma imagem. As pessoas estão nos olhando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E elas lançam sombra, a depender das nossas atitudes, elas lançam sombra. Por isso Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo ensinou tremendamente a Timóteo acerca disto, de como se portar, de como tratar com os velhos, os anciãos, como tratar com os jovens, com as mulheres. Cuidado de si mesmo e de manter a linha da doutrina. E o profeta vai dizendo que no parágrafo 148 desta mensagem, pondo-os ao lado de Jesus, eu preferiria tomar o caminho da discórdia, tomar o caminho do desprezo, tomar o caminho dos que são falados e andar com Jesus. Não vejo falta alguma nisto de forma alguma. Não olhe para o erro dos outros companheiros.
apenas siga em frente. Isto é tudo. Tudo isso está dentro de ter paciência de uns para com os outros. E esta paciência, ela é colocada em nossos corações pelo Espírito Santo, porque é um dom do Espírito Santo, conforme está declarado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Na mensagem à ordem da igreja, o profeta está falando, continuando nessa linha de verdadeira maneira cristã. Recordem-se, parágrafo 9, a ordem da igreja. Recordem-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Vem e preserve o espiritual. Verdadeira maneira cristã é preservar o espiritual. Porquanto a Bíblia disse, Romanos capítulo 8, versículo 7, quem está na carne não pode agradar a Deus. Por isso o cristão preserva o espiritual. Ele vem em espírito para a igreja. Nós chegamos aqui em espírito, em adoração, desde o nosso lar, desde a nossa saída. Nós devemos vir neste espírito. Deus, fala comigo. Deus, recebe a minha adoração. Deus, nos dê um bom tempo em tua presença. Nos dê regozijo. Permita eu ouvir a tua voz através da tua palavra. Isto é preservar o espiritual, manter a linha, manter a ordem. Preserve o espiritual, porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você, à medida que comece a crescer no Senhor. Nós estamos subindo, crescendo, amadurecendo. Amém? Recebemos a chuva temporã, a chuva do ensinamento, a chuva que faz brotar, que germina. Temos recebido a chuva seródia, que é a chuva da colheita. Num destes dias, tudo acontecerá. Estaremos maduros para sermos colhidos, recolhidos, no abrir e fechar de olhos. Estamos crescendo. O profeta disse: recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você, à medida que comece a crescer no Senhor. Por isso a linguagem da Bíblia é: vigiai e orai. Mateus 26, versos 42, se não me falha a memória. Jesus está declarando, é verso 41, não estou lembrado bem. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne, na verdade, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso precisamos vigiar. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo, um noviço. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente, se puder conseguir. Se puder conseguir. Mas não vai conseguir. Amém? Você pode dar um amém a isto? Não vai conseguir. Expulse-o imediatamente. Vocês são irmãos.
E esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se ao concílio de igrejas, e muito logo trarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um destes dias fecharão estas igrejas, se é que não aceitamos a marca da besta. E dependemos de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte. E isso é o que intentamos fazer. Parágrafo 9 da mensagem à ordem da igreja, falando de maneira cristã, verdadeira maneira cristã, que está dentro deste assunto de termos paciência de uns para com os outros. Parágrafo 90 desta mensagem à ordem da igreja. Se não podes estar em desacordo com um homem e logo lhe dar um aperto de mão e ter os mesmos sentimentos por ele, meu Deus, se não posso estar severamente em desacordo com um homem, seja de um lado ou de outro lado, e ainda continuar pensando dele o mesmo que Cristo pensaria, pois há algo mal com meu espírito. Não tenho o espírito de Cristo. Parágrafo 90 da mensagem à ordem da igreja. Vou repetir. Se não podes estar em desacordo com um homem e logo lhe dar um aperto de mão e ter os mesmos sentimentos por ele, então algo está mal com você. Se não posso estar severamente em desacordo com um homem, seja de um ou de outro lado, e ainda continuar pensando dele o mesmo que Cristo pensaria, pois há algo mal com meu espírito. Não tenho o espírito de Cristo. Veio, o profeta se colocou neste quadro, falando de maneira cristã, de atitudes cristãs. O profeta vai dizer na mensagem Perguntas e Respostas, número 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntas e Respostas, número 9. A internet aqui enganchou, irmão Miguel. Tá pegando, não? Tá. Mas depois eu faço essa citação de Perguntas e Respostas, número 9, é parágrafo 101. Deixa eu ver se ela pega. Mas seguindo nesta linha, irmãos, vamos ver aqui na igreja e a sua condição. Nós estamos tratando sobre termos paciência uns com os outros. Paciência uns com os outros. E aí, estamos tratando desta verdadeira maneira cristã. No parágrafo 72 dessa mensagem, a igreja e a sua condição, vou chegar aqui, acho que eu consigo aqui. Pegou. Eu vou citar 101,
Pegou aqui. Pegou cá. Obrigado, viu, irmão? Perguntas e respostas número 9. 101. Veja como nós temos que nos espelhar neste homem de Deus. Este homem de Deus, o Elias deste tempo, desta era. Ele disse assim: eu nunca vi uma pessoa tão baixa, eu nunca vi uma pessoa tão baixa ainda, eu nunca tenho visto ainda uma pessoa tão metida no pecado, eu nunca vi uma mulher ou um homem tão perdidos, que eu não fosse a ele e o abraçasse e o tirasse dessa situação se pudesse. Nunca vi um grupo de santos roladores, aqui é o outro extremo. Nunca vi um grupo de santos roladores, ou seja o que for que desejavam chamá-los, batendo palmas e saltando e gritando, ou o que estivessem fazendo, que eu não fosse ali e batesse palmas, e saltasse e gritasse com eles para a glória de Deus. Isso é exatamente correto. Sem importar se eles fossem negros, amarelos, morenos, brancos ou o que fossem. Sim, Senhor. Isso fala de não ter preconceito, não estigmatizar pessoas, não rotular pessoas, mas termos o coração aberto para as pessoas. O Espírito Santo vem num nível, e é quando você preenche os requisitos de Deus. Se você consegue isto, você virá ao nível de Deus, e não ao que você pensa disso. Satanás trata de tornar isto clássico, algo grande, intelectual. Você tem que lançar fora este arrazoamento e crer. Agora enganchou de novo. E crer. Lançar fora o arrazoamento e crer. Como nós precisamos, aprender com este homem. E que Deus nos ajude a praticar isto, meu Deus. E nos libertar de espíritos de grupos. Que Ele nos chamou para uma libertação total. Todo conceito humano. E Ele nos livre de acharmos que somos melhor do que quem quer que seja. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos de Deus. Então nós temos que suportar uns aos outros. Foi o que o apóstolo nos ensinou aos Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Colossenses 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Que Deus, de fato, coloque isto em nós e possamos ter este amor divino infundido, o amor que cobre multidões de pecados, o amor que não suspeita mal, o amor que não trata com leviandade, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. Esse clamor que deve estar em nossas vidas. Nós estamos crescendo, estamos subindo, amadurecendo. É tempo de ver o fruto, ainda que esteja verde, mas eu quero ver o fruto em mim, porque eu sei que mesmo que esteja verde, vai ficar maduro, vai ficar maduro. É uma lei, é uma lei. Se não precipitar, se não avançar, precipitando-se, presumindo, mas esperando ficar maduro, esperando a hora de Deus, torcendo por Ele, torcendo por ela. Torcendo quer dizer orando, é clamando, é intercedendo, é ajudando a sair do buraco. Isso tudo tem a ver com ter paciência um para com o outro. Parágrafo 72 da mensagem à igreja e à sua condição. Eu não me importo, e a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro e dizer: agora olha aqui, você sabe, o irmão, você sabe, a irmã, é o irmão, a irmã, e você, e eu. Se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isto. E começa as conjecturas, e começa a lançar sombra. Se eles somente fizeram isto aqui mesmo, você sabe, ele pode fazer isso tão verdadeiro para você, o diabo, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, lembre-se, isto é o diabo. Eu não me importo com o degradante eles são. Veja o profeta. Eu não me importo com o degradante eles são.
quão longe eles têm se inclinado no pecado. É o seu negócio pôr um braço ao redor deles e levantá-los pelo amor de Deus. Onde estava você? Onde estava você quando Deus te tirou do barro lamacento? Este é o seu negócio, meu amigo. Tirar do buraco, abraçar, ajudar. Não machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoado. Nós temos esse hino aí. Ele disse: este mundo está morrendo por um pouquinho de amor. Eu desejo que você note este animal, este pequeno animal. Ele foi um cordeiro silencioso. Quando ele foi injuriado, ele não injuriou novamente. Ele não se zangou e levou adiante, se agitou e se aborreceu e se portou mal. Ele não fez isto. Quando ele foi injuriado, ele não injuriou novamente. Ele não abriu a sua boca. Porém, você deixa alguém fazer algo para você ou para mim. Oh, que coisa! Nós explodimos de raiva como um sapo repelente comendo chumbo grosso, arquejando como um velho ganso. Eu lhe direi agora mesmo, se ele pisar nos meus calos novamente dessa maneira, eu nunca voltarei para essa velha igreja novamente. Não, Senhor. Bendito seja Deus. Você sabe o que? Se essa velha hipócrita for para essa igreja, eu nunca irei novamente. Bendito seja Deus, eu nunca farei isto. Quando essa coisa penetra em você, esse velho lobo raivoso, a pomba toma o seu voo. Correto? O Espírito Santo se vai. Então você se pergunta, qual é o problema com você? Você se pergunta qual é o problema com a igreja? Você se pergunta qual é o problema com você? Porque você não tem tido vitória como você costumava ter. Você tem mudado a sua natureza. Você tem se tornado um bode ao invés de um cordeiro. Você tem se tornado algo mais além de um cordeiro. Parágrafo 93 e 94. A igreja e a sua condição. Agora eu não estou falando para vocês estranhos. Eu não sei o que o seu pastor, eu estou falando para o Tabernáculo Brana, é o 92. Eu não estou falando para vocês, pessoas de outras igrejas, estou falando para o Tabernáculo Brana. Isto é o que é o problema aqui em volta. Isso é o que faz a pomba tomar o seu voo. Somente deixa alguém, somente começar uma pequena coisa ao redor da igreja, e a primeira coisa, é isso assim, foi, sempre com interrogações, sempre com perguntas, sempre com conjectura. Você não quer dizer isto? Exatamente, então o Espírito Santo se vai, voa para longe,
ele somente não pode suportar esse tipo de espírito. Desde que essa natureza do Cordeiro te deixa, então o Espírito Santo se tem ido. Isto é correto. Isso é o que é o problema hoje. Essa é a razão que as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações, em suas vidas. A Bíblia disse que essa é a razão que há tantos enfermos e aflitos entre nós. Ele está falando em 1 Coríntios 11, creio que pelo versículo 30. Por isso muitos estão fracos e doentes, e muitos dormem, por não discernir o corpo. Quem é o corpo do Senhor? Eu e você. Eu e você. Eu tenho que crer em você, e você deve crer em mim, e você deve ser honrado, e eu devo ser honrado. A Bíblia disse que essa é a razão que há tantos enfermos e aflitos entre nós. É por causa de tais coisas. Nós devemos ser dóceis, nós devemos ser pacíficos, nós devemos ser um cordeiro, para que a pomba possa habitar conosco. Amém? Você crê nisto? Parágrafo 137, para irmos terminando. Mensagem à igreja e à sua condição. Quantos aqui têm se apostatado? Você diz, eu não admitiria isso, irmão Brana. Porém, olhe, se essa pomba de docilidade se tem ido de você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro. Quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração. Não importa o que eles tenham feito ou o que eles tenham dito. Se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse, se vós não perdoardes a cada homem suas transgressões, de vosso coração, nem vosso Pai Celestial vos perdoará. E se este tempo quente, se Deus lhe chamasse hoje, enquanto há uma fonte aberta, uma igreja pronta, o Espírito Santo sentado aqui na cumieira deste edifício, pronto para descer e voltar ao seu coração e lhe fazer dócil e pacífico. O que eu devo fazer, irmão Brana? Somente se torne um cordeiro. O Espírito Santo descerá quando você se tornar um cordeiro. Porém, se você tem tido os motivos errados, ideias erradas, deseja ter a sua própria maneira e não está desejando cedê-lo, então o Espírito Santo nunca virá. E aí nós não podemos falar de termos paciência. Paciência um para com o outro, sem este espírito dócil, sem este espírito que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Nós devemos também ter paciência um para com o outro. Amém? Parágrafo 196. Vamos cantar.